Saudações, pessoal! Estamos ao vivo, nosso segundo encontro, nossa segunda live. Vão chegando aí. Cadê? Vamos entrando. Opa, começou a entrar questões trabalhistas, um parceiro novo aí. Parceiro novo aí na nossa preparação para concursos, com grandes temas. Pessoal, enquanto vocês vão entrando aí, vamos fazendo uma aquecida, né? Então, estamos nós, sob a bênção do Padrinho Padicício e Joey Ramone, iniciando mais uma live. Olá, Bela, olá, Carol, olá, Gislene, olá, Will, Bruna. Então, vamos lá. Vamos começando hoje, conforme a gente conversou, o tema é o Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo. Aquela lei mara, uma querida, Lei 10.261 de 1968, ou seja, faz alguns anos aí que essa lei foi editada, de modo que ela tem aí algumas inconsistências, algumas inconstitucionalidades, muita coisa aí não foi recepcionada. Então a nossa intenção hoje é esclarecer para vocês o que está desatualizado nessa lei, trazer, lógico, a gente não vai conseguir ver a legislação toda, mas a gente vai passando aí alguns pontos, os principais pontos dela, pelo menos a parte inicial, e a intenção é a gente fazendo uma live por semana, ou até mais de um aí para o concurso, dependendo da demanda de vocês. Vocês querendo, a gente pode se esforçar para fazer mais. Então, enquanto vocês vão entrando, eu vou dar aqui os recadinhos do dia. Saudações potiguares aí. Recadinhos do dia. Primeiro é que amanhã eu vou fazer um post que a gente vai fazer o sorteio para uma cortesia para o nosso aulão de véspera. Então, quem tiver interessado é lá no meu perfil, @prof.felipefernandes. A gente vai fazer o sorteio de uma cortesia para o aulão. Então, vão chegando, está esgotando, o aulão vai ser sensacional, superou as expectativas da gente, assim, em quesito de organização, professores, equipe, realmente está algo maravilhoso, tá? Um negócio muito bom, um projeto muito bem montado, que eu garanto aí que vai ajudá-los nessa preparação para o concurso. Outro ponto importante, esse vocês têm que prestar atenção. Já está marcado aí com o meu parceiro, professor Diego Brito Cardoso. Ele é o professor de Direito Empresarial Público para o concurso da PJ São Paulo e vai vir aqui nos meus portentosos estúdios gravar aqui uma live para vocês. Então a gente vai estar aqui, eu vou recebê-lo, a gente vai estar aqui nessa... Vai ficar salvo. Hoje o professor estudou como é que salva uma live. Olha aí a tecnologia chegando. Então a gente vai ter aí vai ser gravada. Tanto a de hoje quanto a de terça, se Deus quiser. Eu prometi da outra vez, mas o professor infelizmente analfabeto tecnológico, muito ruim. Mas da próxima vez eu garanto que vai ficar salvo. Hoje já vai ficar salvo. Vocês viram que a que eu fiz mais cedo ficou, né? Então a de hoje já está, se tudo der certo e nada der errado, vai ficar aí uma live salvinha para vocês. Então, recapitulando, terça-feira da próxima semana, hoje é dia 3 de maio, então na próxima terça-feira, que eu não sei ao certo que dia é, o professor Diego Brito Cardoso estará conosco aqui falando de Direito Empresarial Público, beleza? Então, vamos lá. Outra coisa é a questão o livro de legislação esquematizada e o Vademecum Paulista, continuam aí as vendas, continuam aí, realmente é um material que pode ajudá-los nessa preparação. Vão aí precisando, em qualquer dúvida, estamos aí, beleza? Agora vamos lá, 8/5, terça-feira 8/5, obrigado, Plas. Estatuto dos Servidores, vamos chegando aí, vamos começar a falar o que é o Estatuto dos Servidores. Pessoal, o Estatuto dos Servidores, como vocês sabem, é a legislação que rege aí os servidores públicos no estado de São Paulo. É uma lei bastante desatualizada. Um dos indícios aí que ela dá, por exemplo, é a questão de que ela chama servidor de funcionário, então às vezes isso acaba causando até um ruído na comunicação, beleza? A gente segue então, e a introdução justamente é essa, de que se trata de uma lei desatualizada e que isso acaba sendo bom para vocês, porque é uma lei que ela é cobrada muitas vezes na sua literalidade nos concursos públicos. Eu trouxe aqui para vocês
uma ou duas questõezinhas que nós vamos trabalhar aqui, vocês vão ver que não tem erro. Você leu a lei, você entendeu mais ou menos ali do que se trata, do que é o instituto, fez a conexão entre aquele signo que está na lei e a significação dele, o que aquilo vai representar no mundo real, você não erra. Não tem realmente muito para onde correr. O examinador ele não costuma tecer grandes minúcias, ele não costuma trazer grandes teorizações acerca daquilo que está posto no Estatuto dos Servidores, beleza? Então, vamos tocando em frente aqui. Só uma coisa também, os slides da live de hoje, eles estarão aí no site do Aprovação PGE, vocês podem pegar lá. Então vamos lá. O que eu acho que para mim é um ponto importante, porque eu senti muita dificuldade nisso, e eu gosto de quando eu falo sobre concursos públicos, quando eu falo sobre o que eu acho importante, o que eu gosto de explicar, até a forma como eu gosto de explicar, eu lembro muito da minha época de estudante. Então eu tinha muita dificuldade em relação a alguns termos, em relação a exatamente também saber se aquilo ali está valendo ou não. A pior coisa é você estudar uma lei que parece um campo minado, que você não sabe, se eu decorar isso aqui, será se está valendo isso aqui? Será se não está valendo isso aqui? Então, eu começo aqui pelo artigo 11 do Estatuto dos Servidores. Pegue sua lei aí, se você tiver na mão, se não tiver, abra no computador, no seu livro de legislação esquematizada e dá uma olhada lá. Artigo 11 do Estatuto dos Servidores, ele trata das formas de provimento dos cargos públicos. E aqui começa o nosso campo minado. O primeiro inciso, ele vai trazer a questão da nomeação. A forma de provimento originário, essa aí você pode confiar, essa aí ela está vigente, e é basicamente a forma de provimento que se dará cargos em caráter efetivo, vitalício ou em comissão. Então, a nomeação, aqui falando de cargos efetivos, que é aquele que você almeja, você passando no concurso público, sendo aprovado em todas as fases, haverá aí o processo de nomeação, um ato de nomeação. Nomeação pós-exercício, a gente vai ver aqui então. Primeiro ato é a nomeação, é a forma originária de ingresso aí na administração pública. Beleza, aí a gente vai para o segundo inciso. Nomeação acho que não tem problema para vocês, né? A lei fala aqui em caráter efetivo, como a gente falou, aqueles ocupantes de cargo efetivo, só quem tem cargo, né? Quem ocupa cargo. Vitalício, ou seja, aqueles cargos vitalícios nos termos da Constituição, como é o caso, por exemplo, dos magistrados, e cargos em comissão, ou seja, aqueles de livre nomeação e exoneração, para cargos de direção, chefia ou assessoramento. Então, existem aí os cargos em comissão e haverá aí a nomeação de servidores para esses cargos. Beleza. Agora a gente começa aqui, segundo o inciso 2, que trata da transferência. A transferência, o que ela significa? É o artigo 26 que ela está mais bem tratado no artigo 26, referenciado no inciso 2 do artigo 11. O funcionário poderá ser transferido de um cargo para outro de provimento efetivo. Vamos lá, vamos simplificar. O que a lei está dizendo? A lei não contém palavras inúteis. Ela está dizendo que você pode pegar um servidor, ele está, por exemplo, no cargo de oficial de justiça em determinado, no PJ, que seja, e ele vai poder ser transposto para o cargo de analista. Eu pergunto, você já viu alguém fazer isso? Você acha que isso pode acontecer? Isso não pode acontecer. A Constituição de 88, ela não admite esse tipo de transposição de cargo. Isso aí, inclusive, está consolidado, guarde para você, súmula vinculante 43 do STF, que fala que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Então é isso. O cara, ele tem que passar para aquele concurso. Se eu vou ser oficial de justiça, exatamente, provimento derivado, exatamente. O cara passou para o concurso de oficial de justiça, ele tem que ficar lá. O que ele pode é evoluir dentro da classe de oficial de justiça, mas ele não pode ser transposto para outro cargo. Essa forma de provimento derivada é inconstitucional, de modo que esse inciso e os respectivos artigos que tratam da transferência, eles são considerados não recepcionados pela Constituição de 88. Então essa é a transferência, guarda aí na sua cabeça. Outro, inciso 3, reintegração. Então o que acontece? A reintegração já é
recepcionado, está em vigor, e trata basicamente daquele servidor que foi demitido, e ele consegue anular aquela pena de demissão, sendo então reintegrado aos quadros da administração pública. Vamos ver a redação. A reintegração é o reingresso no serviço público decorrente da decisão judicial passada em julgado com ressarcimento de prejuízos resultantes de afastamento. Vamos lá, sou eu. Vamos dizer, procurador foi, vamos dar um exemplo aqui no servidor. O servidor, ele desapareceu um computador na repartição dele e houve aí a apuração preliminar, houve o processo administrativo e levou-se à conclusão de que foi ele. Acharam que foi ele porque, de acordo com as provas colhidas nos autos, só que depois descobriram que a prova era nula, na verdade o computador estava perdido dentro da repartição. Só que ele foi demitido já. Ele teve o PAD dele e foi demitido, foi desligado dos casos da administração. Ele se recorreu ao judiciário, ajuizou a ação, conseguiu provar a inocência dele, foi reintegrado. Beleza? Então, nesse caso, ele vai ser reintegrado aos quadros da administração e esse é o Instituto da Reintegração, perfeitamente admissível. Falei, com ressarcimento dos prejuízos resultantes do afastamento. Beleza? Tudo bem. Agora vamos lá. Esse aqui também é um instituto aí sensacional. Acesso é elevação do funcionário dentro do respectivo quadro a cargo de mesma natureza de trabalho, de maior grau de responsabilidade e maior grau de complexidade de atribuições, obedecido o interstício na classe e nas exigências a serem instituídas em regulamento. Então, o que é que a gente está falando? O que é o tal do acesso? O acesso, a live vai ficar salva assim, Larissa. O acesso é basicamente... Opa, cara, falei que você mais cedo hoje, hein? Tudo bom? É basicamente aquela elevação funcional. Só que a elevação não é dentro da mesma classe. Não é o oficial de justiça nível 1 para o oficial de justiça nível 2. É o cara que entra como legista no serviço público, como coveiro no serviço público e termina como legista. Se eu não me engano, era o Nelson Rodrigues que falava isso pré-88, ele dizia, o serviço público brasileiro é aquele local entre o cidadão entra como coveiro e sai como legista. Então, existia esse tipo de coisa dentro da administração pública que hoje não é mais admitido no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, esse dispositivo que versa sobre o acesso, vocês podem aí considerá-lo também não recepcionado, aí cai no mesmo instituto da súmula vinculante 43 do STF. E aí a gente só tem que lembrar aqui para vocês um esclarecimento que aqui é da própria lei, quais são as designações que ela traz. Que, lembrando para vocês que classe vai ser o conjunto de cargos de mesma denominação. Então, por exemplo, você tem dentro da carreira da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, nós temos os oficiais administrativos. Então, é uma classe oficial, o conjunto dos oficiais formam uma classe. E aí você vai ter também os executivos públicos, outra classe de executivo público. Ele pode subir do oficial administrativo nível 1 para o nível 2? Pode, isso é a promoção. Isso é uma ascensão funcional dentro dele. Só um parênteses, transposição e acesso. Qual a diferença entre transposição e acesso? A transposição, ela é simplesmente uma troca de um para o outro. O acesso é como se fosse uma elevação, mas é de um cargo para o outro. Os dois são de um cargo para o outro, mas um ele vai aí em paralelo, como se fosse simplesmente uma troca, ao passo que o outro era uma subida. Basicamente é isso. E não seria o caso de técnico para analista? Seria, mas aí você não pode entrar na administração como técnico e virar analista. Se você passou como técnico do TJ e quer virar analista, você tem que fazer o concurso para analista. Outro ponto, carreira. Carreira é o conjunto de classes. Então você tem ali o oficial administrativo, o executivo público, o oficial de procuradoria. Esse conjunto vai formar uma carreira. E por outro lado, o quadro é o conjunto de carreiras e cargos isolados. Beleza? Cargos isolados, só para falar para vocês, está na lei também. Cargo isolado é aquele que não tem aí uma designação em carreira. É mesmo, professor? Falou uma coisa óbvia. Mas deixa eu explicar, ficar melhor. É o seguinte, por exemplo, você já viu um secretário de saúde, por exemplo, ter o secretário nível 1, nível 2, o cara faz concurso para secretário? Não, né? É um cargo isolado. O cara entra na carreira, é um cargo aí em comissão, ele faz parte dos quadros da administração, daquele quadro, mas ele não faz aí parte de uma carreira, ele não está em carreira, é um cargo isolado. O secretário fica sozinho lá, parado.
Ele fica só ali, parado no tempo, secretário. Então, vamos seguindo. Promoção eu vou falar daqui a pouquinho, tá dentro do cronograma. Aí a gente vai lá, continua falando agora, a gente segue para a reversão. O que é a reversão? Falei para vocês do acesso, da reintegração, dos demais. Agora a gente fala da reversão. O que é a reversão? A reversão, segundo a lei, é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público a pedido ou ex officio. Então nós temos o aposentado. Então basicamente aqui a reversão, o que a lei falava é o quê? O cara se aposentou, teve o tempo dele para se aposentar, saiu, tá em casa de pijama. O cara não gostou da programação da Globo, negócio de encontro com Fátima Bernardes, de aquelas novelas lá, o que tá passando agora no Viva, eu não sei mais, mas eu acho que é Caminho das Índias. Não gostou do Caminho das Índias, não se compadeceu do Barruan e da Maia. Ele resolve então que ele quer trabalhar de novo. Isso ficar aqui é muito ruim, eu gostava do meu serviço, eu gostava de ficar lá com meus coleguinhas, tomando um cafezinho, aquela coisa maravilhosa. Só que aí, ele vai lá, segundo esse instituto, ele podia pedir, olha, ô chefe, eu não quero mais ser aposentado não, eu quero voltar. Essa era a reversão a pedido. Então é defensável aí que ela não foi recepcionada. O cara, uma vez aposentado, ele não pode desistir da aposentadoria dele. No entanto, existe a reversão ex officio, que é o quê? O cara foi aposentado, e nesse caso a lei ela explica isso. O cara foi aposentado por invalidez, ou seja, ele teve determinada doença grave, por exemplo, que aí ele teve que se aposentar. Dizer, fulano, não dá mais pra você trabalhar, infelizmente, você tá doente, você tem que ficar em casa. Só que o cara foi pra casa, beleza, aposentado por invalidez. Um belo dia ele ficou bom, o cara ficou curado, o cara agora não tá mais com aquela doença. Aí ele pode, então, agora não voltar mais? Não. Se trata de um dever da administração determinar o seu retorno aos quadros. Então, existe ainda a reversão ex officio, mas a pedido não. Deu para entender legal? Deu para entender? A reversão, então, é o quê? É aquele retorno dele quando estiverem insubsistentes as razões que determinaram a insubsistência da sua aposentadoria por invalidez. Beleza. Outra coisa. Vocês perguntaram a transposição e acesso. O acesso ele era visto como uma evolução funcional. O cara evoluía de um cargo a outro, entendeu? Ele evoluía de um cargo a outro, ele subia, só que era de cargo, não era de nível. Já a transposição era uma troca, o cara passava de um para o outro, não necessariamente se tratava aí de uma evolução funcional. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Aproveitamento. O aproveitamento é o reingresso no serviço público do servidor que estava em disponibilidade. Lembrando aí que a disponibilidade o aproveitamento. Servidor que estava em disponibilidade. Disponibilidade o quê? Artigo 41, parágrafo 3º da Constituição, que diz que, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Esse é o artigo 37 da Constituição. Então, uma vez extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, ele deverá retornar às suas atividades e essa forma de retorno dele é por meio do aproveitamento, beleza? Só um parêntese aqui é que o dispositivo da lei do Estatuto dos Servidores tem que ser interpretado em conformidade com esse dispositivo da Constituição que fala em proporcionalidade, porque a lei, a lei 10.261, ela falava simplesmente que os vencimentos dele em disponibilidade não poderão ser superiores aos vencimentos dele em atividade, mas na verdade são proporcionais, ou seja, quantos anos ele trabalhou até chegar àquela disponibilidade, ele aí terá direito a proventos proporcionais. Beleza? Tá? Seguindo em frente, vamos lá. Readmissão. Readmissão é o quê? É o ato, esse aqui é bizarro também, viu? É o ato pelo qual o ex-funcionário demitido ou exonerado reingressa no serviço público sem direito a ressarcimento de prejuízos, assegurada apenas a contagem de tempo de serviço em cargos anteriores para efeito da aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 1º. A readmissão do ex-funcionário demitido será obrigatoriamente precedida de reexame do respectivo processo administrativo em que fique demonstrado não haver inconveniente para o serviço público na decretação da medida.
Então, o que esse dispositivo fala? Funcionário foi demitido. Ele foi demitido, supostamente, vamos dizer, ele cometeu um ato de improbidade, ele roubou, ele fez... ele roubou, ele matou dentro do serviço público, ele perdeu os prazos, ele era um cara que perdeu todos os prazos dele, enfim. Teve um processo administrativo irregular, o cara foi demitido. Fulano, pá, pena, demissão, saiu. Aí o cara chega lá, um tempo depois, pro chefe dele, ou pro superior hierárquico, e fala: será que não dá pra eu voltar, não? Eu juro que eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu não vou mais ser desse jeito. Aí o cara diz: é verdade, faz sentido. Mas mesmo, pode voltar a trabalhar. Isso pode acontecer, pessoal? Não pode, né? A readmissão, então, ela é um instituto aí que não foi recepcionado também. Se tratava aqui de um ato de discricionariedade do hierárquico, do administrador, que podia readmitir um servidor que foi demitido do serviço público. Não, a reintegração, no caso, é com base em sentença judicial transitada em julgado, né? Nesse caso, a readmissão é a pedido. Ele chega lá e pede para voltar. Não tem nenhum processo, não tem nenhum... Não pode. O interesse público não pode justificar a readmissão do princípio da autotutela. Não pode. Porque o interesse público ele é indisponível. Existem vários princípios aí que permeiam a relação jurídico-administrativa. Um deles é o da moralidade. Existe o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, o administrador ele tem que tomar a melhor decisão para o interesse público. Ele não pode tomar a decisão que mais lhe convenha. Por mais que ele ame aquele servidor, por mais que ele goste daquele servidor, ele não pode decidir com base nos seus critérios pessoais, ainda que ele ache, se o cara errou um dia, ele mudou, ele está regenerado, ele não pode fazer isso, porque existem princípios da administração pública que são verdadeiras travas à atuação desse administrador. Beleza? Nick Castro. Olha, eu estou falando aqui, estou dando explicação sobre aí o que está por baixo desses institutos, mas tome cuidado, porque a literalidade está lá. Então, às vezes, pode acontecer dele te cobrar basicamente a redação do jeito que está escrito. Readmissão, 2 pontos, Então, ele pode muito bem te cobrar. Aí você não vai deixar de marcar a opção porque não foi recepcionado ou porque... né, eu estou aqui explicando para vocês que vai além da literalidade. Mas ele pode muito bem, vocês vão ver que eles muitas vezes cobram a própria literalidade. Vamos lá. Então a gente falou aqui da readmissão, deu para entender? Beleza? Agora olha aqui, eu vou falar para vocês aqui como é que caiu uma questão PGE São Paulo 2009, foi uma questão, minha prova de concurso aqui, nem lembrava dessa questão, mas cá. Servidor ocupante de cargo efetivo da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ele te dá uma historinha toda bonitinha para te confundir. Foi aposentado por invalidez em 11 de dezembro de 1998, aos 35 anos de idade, após 15 anos de efetivo exercício. Em 22 de julho de 2009, laudo produzido pelo serviço médico competente atesta que cessaram os motivos que autorizaram a aposentadoria por invalidez. Veja aí, o cara entregou a questão para você. Você viu essa live hoje aqui, você vai saber. Se é só aposentadoria por invalidez, só pode ser uma coisa. Você já sabe, mas vamos lá. Vou ler as opções para vocês, só para vocês verem como não tem dificuldade. Vou começar pela letra B, porque é a correta. A administração determinará de ofício o reingresso do aposentado ao cargo anteriormente ocupado por meio da readmissão. A gente viu que a readmissão é outra coisa, né? É aquele exonerado ou demitido. Então, corta B. Letra C. O servidor poderá optar pela reassunção do cargo anteriormente ocupado ou pela manutenção da aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo anteriormente prestado. A gente viu que a lei ela já traz para a gente, ela não traz essa opção. Então, a lei ela não contém palavras inúteis e, por outro lado, a lei também ela não vai... se ela não falou isso aqui, você não tem que imaginar. Ou seja, a lei deu a opção do cara, se cessadas as razões que embasaram a sua aposentadoria por invalidez, a lei fala em algum momento dele optar? Não fala. Então, nesse caso, está errado esse item também. Ela estava até indo certo, mas quando ela fala dessa questão da opção, matou. D. O servidor está impedido de reassumir o cargo anteriormente ocupado porque a Constituição Federal em vigor veda qualquer forma de provimento derivado. A gente sabe, provimento derivado, de fato, é negado como regra geral na Constituição de 88, mas tem essas hipóteses aí que a gente está vendo e que muitas são admitidas. Tá tudo certo? E o servidor está impedido de reassumir o cargo anteriormente ocupado porque sua inativação ocorreu antes da emenda constitucional número 20 de 98. Nada a ver, né? Sempre tem assim, tipo, quem tem que julgar o Tribunal Constitucional Penal Internacional da Catalunha. Nada a ver. Então, a letra A é a correta. E vamos lá como ela é simples. A administração determinará
de ofício o reingresso do aposentado ao cargo anteriormente ocupado por meio da reversão. Então, você caiu na prova de procurador, tá bom? Você vê que é simplificado aí. O examinador ele não vai dar grandes voos em relação a esses institutos, porque ele mesmo tem essa dificuldade que vocês têm. O examinador é uma pessoa como vocês. Ele está estudando nesse tema aqui. Mas o cara também ele tem que sentar, estudar, ele tem que olhar. Às vezes não tem aquela coisa assente na jurisprudência, não saiu no informativo recente. É por isso que a banca gosta tanto de informativo, porque se está no informativo, muda a realidade. Se está no informativo, é lei. Está no informativo, vale mais que a lei. Então, o cara, ele vai, se ele for nesses institutos aqui, procure as questões dos últimos 2 concursos. São basicamente sempre nesse sentido. Ele fala o nome do instituto, 2 pontos, é tal coisa. Então, às vezes, você não tem nem que usar grandes voos teóricos aqui, você não tem que imaginar o servidor e tal. Basta lá, sabe? O nome e corresponde. É legal, bolinha, bolinha, quadrado, quadrado. Né? Você liga um ao outro, aquela brincadeira, liga os pontos. Então, geralmente, liga os pontos, aí você vai conseguir acertar. E aí eu vou ficar muito feliz, porque eu acho que eu pretendo ter ajudado vocês nesse sentido. Agora, vamos lá. Nomeação e posse. É chato, mas vocês vão ver que não é tão chato. Eu vou explicar aqui para vocês para tentar deixar um pouquinho mais legal. Nomeação para cargo público de provimento efetivo será precedida de concurso público, de provas ou de provas e títulos. Eu acho que vocês já ouviram falar nesse tal de concurso público, né? Então, concurso público, você vai prestar o concurso público e a posse será o ato que vai te investir naquele cargo público. Então você vai lá, você vai primeiro ser nomeado, né, a sua investidura, e haverá a sua posse logo após, havendo um prazo aí para ela. E são requisitos para a posse em cargo público. Quando você passar, você vai tomar posse, você tem que levar a sua documentaçãozinha. A documentação é para provar algumas coisas aí, para que são requisitos para você ingressar no serviço público. Então, ser brasileiro, ter completado 18 anos de idade, vamos dizer, se você é um cara fenomenal, passou na PGE com 15 anos, não vai conseguir tomar posse. Estar em dia com as obrigações militares, estar em gozo dos direitos políticos, senão, galera, cuidado aí com os comprovantes eleitorais, ter boa conduta aqui tem que ser interpretado já no arcabouço da Constituição de 88, né? Realmente é uma questão, algo que vai interferir no seu trabalho, não é boa conduta, tipo, usa mini saia, come e mastiga de boca aberta. Não, pelo amor de Deus, são coisas que realmente vão ter relação com a sua função e que possam aí te impedir de assumir o cargo público. Então, os exemplos são bobos, mas é só para mostrar que assim, não é um aspecto privado, não é algo que não tem relação com as suas funções. Gozar de boa saúde, comprovado em inspeção realizada por médico oficial do Estado para provimento de cargo efetivo ou mediante a apresentação de atestado de saúde ocupacional, expedido por médico registrado no Conselho Regional correspondente para provimento de cargo em comissão. Basicamente, você vai ter que levar os seus atestados médicos lá. Você tem que comprovar a boa saúde para o exercício do cargo, possuir aptidão para o exercício do cargo e ter atendido às condições especiais prescritas para o cargo. Então, determinados cargos têm aí determinadas habilitações que elas são cobradas de você. Então, antes de tomar posse, você vai levá-las. Tá beleza, pessoal? Tá dando para entender? Tá dando para me ouvir? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Boa noite, eu no estudo. Então, vamos lá. A posse será verificada mediante a assinatura do termo de posse. A assinatura do termo de posse é aquele momento maravilhoso que você vai bater uma fotinha, vai botar no Instagram, sabe aquela foto clássica assim, de lado, assinando o termo de posse? Então, lembra aí, a posse se dá por meio da assinatura do termo de posse. Então você vai lá, é um ato, e você vai prometer cumprir fielmente os deveres do cargo. Você vai lá assumir um cargo público, você vai... nesse momento você passa a ingressar realmente na administração pública e grande parte aí é um ato união com a administração pública. Você vai ver que, só um parênteses, não se trata de um contrato, né, o servidor efetivo. Nós temos, na verdade, segundo algumas a teoria mais antiga, né, se eu não me engano, Gaston Gerson, é um ato complexo, é um ato união, mas um ato condição, ou seja, você concorda que quer entrar na administração pública, esse é o único ato de vontade, e sobre você vão incidir determinadas regras, todo um plexo de regras aí sobre você. É o caso, por exemplo, a mesma coisa que acontece com o casamento. Quando você casa, passa a incidir todo um regime jurídico sobre você. Então, o ato de posse ele vai ter esse poder sobre a sua personalidade também. Então,
E aí você passa a ser esse funcionário público a ser regido por esse estatuto. Esse é o grande marco para a sua entrada. E entre a nomeação e a posse, deve haver um prazo aí de 30 dias. Ou seja, 30 dias, nomeação, posse, 30. Lembra aí, MP, 30, entre um e outro. Esse prazo de 30 dias, ele pode ser prorrogado. Pode ser prorrogado quando? Vamos dizer, você foi lá levar seus exames. Foi constatado alguma coisa que não estava 100% no seu organismo. Então, o Departamento de Perícias Médicas, ele pediu exames complementares. Então, havendo essa necessidade, eles podem exigir aí, pode ser conferido um prazo de 120 dias, beleza? Ou pode ser prorrogado esse prazo por 30 dias, mediante a interposição de recurso pelo candidato contra a decisão do órgão médico oficial, ou seja, o fulano foi reprovado, e aí ele interpôs um recurso. Então, enquanto julga esse recurso, pode ser aí prorrogado o prazo em 30 dias. Aí, depois da posse, vem o quê? Exercício. Eu sempre lembro aqui na minha cabeça que é nomeação, posse, exercício. NPE. Lembre disso aí. Para quem já estudou para concurso federal, vocês vão lembrar que também é a mesma coisa. Nomeação, posse, exercício. Só que lá no concurso federal, entre a nomeação e a posse são 30 dias, entre a posse e o exercício 15. Aqui é 30-30. Então lembre que aqui é simétrico. Nomeação, posse e exercício tem que ter 30 dias entre o ato de nomeação e o ato da posse e 30 dias aí entre o ato da posse e o ato do exercício. O exercício é aquele dia que você vai chegar lá e começar a desempenhar as suas atribuições. Você vai começar a trabalhar, conhecer seus colegas e vai pegando aí aos pouquinhos o seu dia a dia de trabalho. São um parênteses que quando você ingressa na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que é o que, se Deus quiser, vocês estarão lá, todo mundo está vendo essa live agora, vai estar lá, o seu exercício ele é iniciado por meio do curso de formação. Você vai estar lotado no gabinete do Procurador-Geral e vai iniciar o curso de formação aí, é onde vai se dar o seu exercício. Mas no caso aqui do Estatuto dos Servidores, é dado aí onde ele for lotado ou onde alguma legislação específica ou qualquer regramento determinar. Da data da posse, né, como eu falei, ou da data da remoção. Outra coisa é que esses prazos poderão ser prorrogados por 30 dias a pedido e a juízo da autoridade competente, ou seja, o cara não pode assumir naqueles 30 dias por algum motivo de força maior, ele pode requerer aí, segundo a lei, uma dilação de até 30 dias, mas aí a juízo da autoridade competente, ela pode dizer ok, defiro ou indefiro, beleza? Custo de formação na PGE, o custo de formação aqui na PGE é em média 2 semanas. Super legal, vocês vão conhecer a galera do concurso de vocês, vai ficar uma galera super unida, vocês vão sair para happy hour, vai ficar disponível lá. Vocês vão sair para happy hour, você vai conhecer a carreira, você vai conhecer os colegas, vai ver palestras sobre cada setor, o que é a consultoria, o que é o contencioso, o que é o contencioso tributário fiscal. Aí ao final do curso de formação, cada um vai lá tentar cooptar vocês. Por exemplo, eu vou lá do setor trabalhista e dizer, lá é maravilhoso, super tranquilo, bom pra caramba. Aí você vai escolher, pô, quero trabalhar com o Felipe. Aí você vai lá trabalhar comigo, vai ver como eu sou chato. Ou, por outro lado aí, se você resolve para consultoria e tal, é lá que você conhece. É importante porque é lá que você conhece a carreira. Beleza, pessoal? Então, o funcionário que não entrar em exercício no prazo será exonerado. Ou seja, o cara passou, o cara foi nomeado, o cara tomou posse e o desgraçado não apareceu nos 30 dias para o exercício. O cara saiu fora. Então é 30 mais 30 ou 120 para posse, 30 mais 30 para exercício. Ixi, explica direito, espera que eu estou pensando. Então o cara passou e não foi tomar posse. O cara não vai. Então aí no caso ele vai ser exonerado, ele vai sair. Beleza? E em caso de mudança de sede, será concedido um período de trânsito de até 8 dias. Então eu estou aqui em São Paulo, mudei para São José dos Campos por algum motivo, eu vou ter um período de trânsito aí de 8 dias. Beleza? E aí, artigo 63, ele já traz uma previsão, ele já traz a previsão acerca do abandono de cargo, ou seja, ele já traz uma penalidade e já traz um tipo disciplinar. Vamos lá. Salvo os casos previstos nessa lei, ou seja, os casos de afastamento permitidos, como por exemplo férias de 30 dias. Obviamente, se o cara sai de férias por 30 dias, ele não vai ser processado por abandono de cargo. O funcionário que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos ficará sujeito à pena de demissão por abandono de cargo. Então vamos dizer, você viajou para Bahia, você viajou para o Ceará, foi lá para Jeri, ficou lá naquela vibe super tranquilo, ouvindo um reggaezinho, né?
passeando com os coleguinhas, tomando banho de mar. Aí resolveu dar aquele insight e disse, não vou voltar não, Deus me livre ficar naquela vida de papel, processo, juiz, audiência, vou ficar aqui, serei rico. Beleza. Chegou lá, depois de 31 dias, você viu que o dinheiro acabou, aquele dinheiro, o texto de férias acabou. Aí você, putz, eu vou voltar lá para a BGE, vou voltar lá para o meu serviço, vou voltar lá para o meu cargo de oficial administrativo. Quando você voltou, você está tomando um PAD, porque você saiu, por mais de 30 dias consecutivos, você abandonou o seu cargo. Então você vai ser processado por abandono de cargo. Lembrando que esse abandono de cargo ele pode ser 30 dias seguidos ou 45 dias interpolados no decorrer de um ano. Galera, sabia que vocês iam me perguntar, promoção, como é que funciona a promoção? Promoção é a passagem do funcionário de um grau a outro da mesma classe e se processará obedecidos alternadamente os critérios de merecimento e antiguidade na forma que dispuser o regulamento. Então veja aí, a lei não contém palavras inúteis. O que ele fala aqui é de grau, de um grau a outro. Ou seja, o cara tá lá, ele é oficial administrativo nível 1, ele vai ser promovido para oficial administrativo nível 2. Isso pode. É evolução funcional de artigo 87. Ele é a evolução funcional dentro da própria carreira, dentro da própria classe dele. A mesma coisa que acontece com a gente dentro da Procuradoria do Estado. Eu sou procurador do Estado, nível 1. Eu posso ser promovido para procurador do Estado, nível 2, nível 3. O que eu não posso é ter uma transferência, por exemplo, para o cargo de promotor. Isso seria a transferência, tá entendendo? Essa seria a transferência que é vedada pela lei. Então, nesse caso, a promoção é permitida. Só que, um parênteses, artigo 97, não serão promovidos por merecimento, ainda que classificados dentro dos limites estabelecidos no regulamento, os funcionários que tiverem sofrido qualquer penalidade nos 2 anos anteriores à data da vigência da promoção. Então, em geral, os concursos de promoção são anuais, tem critérios lá, antiguidade e merecimento, ele vai lá, apresenta os documentos dele para evoluir funcionalmente. Só que aí é lógico, né? Como é que o cara que tomou penalidade disciplinar merece ser promovido, né? Acho que não. Em geral, quem toma, lógico, salvo alguma injustiça, né? Alguma perseguição, que a gente sabe que em tese acontece também, o cara que tomou a penalidade disciplinar seria até uma incongruência da lei promovê-lo por merecimento. Ele não está merecendo muito, né? E o funcionário submetido a processo administrativo poderá ser promovido, porém, será tornada sem efeito a sua promoção no caso do processo resultar em penalidade. Ou seja, o cara está sendo processado, ele pode concorrer. Ele pode concorrer na promoção. Mas vamos supor que ele foi promovido e depois ele foi apenado. Então, nesse caso, se ele foi promovido, será tornado sem efeito a sua promoção. Pessoal, estou fazendo um voo aqui por pontos que eu acho importantes, pontos que eu vi nas questões passadas e etc. E também dúvidas que me trouxeram. Uma dúvida que me trouxeram também foi a prescrição. A prescrição, ela trata aqui da parte disciplinar, do Estatuto dos Servidores. É uma parte que eu sou apaixonado, é o direito disciplinar. Minha dissertação de mestrado foi sobre o direito disciplinar. Eu escrevi sobre a tipicidade e o regime disciplinar. Só um parênteses para vocês, não vou encher o saco. Que é que é possível, a doutrina admite tipos abertos no direito disciplinar. Por exemplo, mau procedimento, não ter boa conduta, né? Incontinência pública e conduta escandalosa. Então, o servidor, qualquer coisa cabe aí, né? Então, se você tem um chefe que está te perseguindo, ou se você é um cara que denunciou a corrupção, e aí lá, aquele secretário pilantra quer punir você, ele vai inventar. O Felipe, ele usa meia colorida. Isso é uma conduta escandalosa, será processado. Pode isso? Não pode, né? Tem que ter um fundamento de interesse público. Tudo que ocorre aqui é um fundamento de interesse público. Dado esse parênteses, a gente vai lá. Quando é que se extingue a punibilidade pela prescrição? Lembrando aí que as penas aplicáveis dentro do Estatuto dos Servidores são suspensão, repreensão e multa, demissão a bem do serviço público e cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Se houver algum fato, alguma ocorrência em determinado setor e for necessário apurar os indícios de autoria e materialidade daquele fato, daquele ilícito, então aí, na legislação bandeirante, artigo 261, será chamada aí de apuração preliminar.
tem a legislação, cada ente ele tem competência para legislar sobre isso. Então, em muitos dispositivos, a gente vê que chama de sindicância, aquela sindicância em investigação, né, que é o ato meramente investigatório, ainda não é um processo propriamente dito. Então, aqui em São Paulo, chama de apuração preliminar. Dada essa apuração preliminar, ele vai apurar indícios de autoria e materialidade. E ele vai concluir, ou pelo arquivamento, ou pela instauração de um processo disciplinar ou uma sindicância. Lembrando aí que a sindicância vai se referir às penas de suspensão, repreensão ou multa, e a processo disciplinar, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Se você veja aí, vai separando que são dois grupos. Então, para suspensão, repreensão ou multa, a prescrição é de 2 anos. 2 anos prescrição para esses casos. Nos casos mais graves, que são aqueles apenáveis com demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria e disponibilidade, 5 anos. Beleza? E a partir de quando? Quando é que começa essa prescrição? Do dia em que a falta for cometida ou do dia que ter cessado a continuação ou permanência naqueles casos de faltas continuadas ou permanentes. Tudo bem? Então, nesses casos aí, vai começar a correr dessa data. Um parêntese é que interrompe a prescrição aquela portaria que instaura a sindicância ou processo administrativo. Então, ela vai interromper a prescrição. Artigo importantíssimo, viu? 261, pega o 261, parágrafo 1º, 2º, dá uma decoradinha aí, vai vendo, é super simples. Faz um quadro, eu gosto de diferenciar em grupos. Tudo na minha cabeça eu boto em caixinhas. Então, suspensão, repreensão e multa é um grupo, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria e disponibilidade é outro grupo. Beleza, pessoal? É isso aí. Outro parêntese aqui, que isso me perguntaram no direct. E se o cara for demitido, ele foi demitido, e aí, lá depois, foi anulado aquele processo administrativo dele por um vício formal. Ele conseguiu um vício formal, mas a infração ainda estava lá, ou ele tinha cometido outra infração. E aí ele passou determinado tempo aí demitido. Só que aí ele volta. Quando ele volta, deu tempo de prescrever tudo. E aí o cara volta zerado, é igual videogame, que morre, volta com tudo zerado. É defensável que não. Por quê? O parágrafo 4º ele diz que a prescrição não corre enquanto insubsistente o vínculo que vem a ser restabelecido. Então fulano foi demitido porque cometeu determinada penalidade. Nesse caso, ele conseguiu anulação por vício formal, ou seja, a penalidade subsiste, ainda foi ele, só que aí por algum vício formal foi anulado aquele processo e ele foi determinada a sua reintegração. Nesse caso, é defensável que ele continuará passível de processamento e apenamento porque não correu a prescrição naquele período. E por outro lado, existe a previsão de suspensão da prescrição quando houver aí a questão do sobrestamento do processo administrativo para aguardar decisão judicial, que é algo que a autoridade pode fazer em determinados casos aí fundamentadamente, ou seja, ela diz, não, esse processo aqui é melhor a gente esperar a apuração na esfera criminal antes de uma decisão final. Pessoal, essa era a previsão da nossa live hoje, dentro do programado aí por volta de 40 minutos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu repito aqui os recadinhos, então. Fica aí para a semana que vem. Amanhã a gente vai fazer o sorteio da cortesia do aulão, lá no meu perfil, @prof.felipefernandes. Dê uma olhada qualquer coisa no livro de legislação esquematizada. Se gostou da live, dá uma olhada no livro. Se não gostou, nem compra o livro, porque fui eu que escrevi esse capítulo. Não, tô brincando, tem outros muito bons, pessoal, bem mais legal. E terça-feira da semana que vem, dia 8, live de Direito Empresarial Público com o professor Diego Brito, beleza? Então, Lei Orgânica da PGE, a gente falou semana passada, a gente pode esticar um pouquinho aqui para falar com vocês. Galera, a gente falou semana passada da Lei Orgânica da PGE, não foi? Foi. Só que aí, o professor analfabeto digital não salvou a live. Então eu vou dar aqui o livro tá top mesmo, o livro é top, maravilhoso. Top, tá sensacional. Eu vou aqui fazer aqui um apanhadinho da Lei Orgânica da PGE que eu tô devendo para vocês que eu não salvei. Só o seguinte, pessoal, vamos lá. Os órgãos superiores da
A PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, ela se subdivide aí em 3 grandes áreas: consultoria geral, contencioso geral e contencioso tributário fiscal. Beleza? Então lembre aí, quando você entrar na carreira, você vai trabalhar, vai ter sorteio para aulão amanhã. Você vai trabalhar em uma dessas 3 áreas, ou no contencioso, ou no contencioso tributário fiscal, ou na consultoria geral. Ela é subdividida aí em 3 grandes áreas. Isso é a divisão temática dela. Por outro lado, nós temos também os órgãos superiores da PGE, que são o Gabinete do Procurador-Geral, Conselho da Procuradoria-Geral do Estado e a Corregedoria-Geral da Procuradoria-Geral do Estado. Abaixo deles temos os órgãos de coordenação setorial, ou seja, um para cada grande área: a Subprocuradoria-Geral do Contencioso Geral, a Subprocuradoria-Geral do Contencioso Tributário Fiscal e a Subprocuradoria-Geral da Consultoria Geral. O Procurador-Geral do Estado, na carreira da PGE São Paulo, tem que ser de carreira, vai ser nomeado pelo governador em comissão, dentre os procuradores do Estado confirmados na carreira. Ele terá um gabinete para auxiliá-lo nas suas funções, que terá aí o Procurador-Geral Adjunto, o Procurador do Estado Chefe de Gabinete, os Procuradores do Estado Assessores e o apoio técnico e administrativo. Ô Carol, tudo bom? Procurador-Geral Adjunto e o Chefe de Gabinete serão nomeados pelo governador após indicação do Procurador-Geral, beleza? Eles não podem aí... serão escolhidos entre os procuradores da carreira, que não podem ter punição disciplinar nos últimos 5 anos. Estou falando rápido aqui porque eu já falei antes. Quem é o Conselho da PGE? O Conselho da PGE é como se fosse o nosso legislativo. Ele é a grande caixa de ressonância da carreira. É lá na carreira que ele vai... Ô Davi, tudo bom, Davi? Obrigado. Davi é meu sobrinho, meu afilhado, pessoa maravilhosa. Ele divide aí o Conselho, é um órgão superior da Procuradoria-Geral do Estado, e ele vai ser integrado pelo Procurador-Geral, pelo Corregedor-Geral, pelos Subprocuradores Gerais e pelo Procurador-Chefe do Centro de Estudos. Esses são os chamados membros natos. Eles são aqueles que, devido ao exercício de determinado cargo na carreira, eles têm um assento garantido no Conselho. Por outro lado, nós temos os conselheiros eleitos, que são aqueles que serão um para cada nível da carreira e um para cada confirmado, quer dizer que cumpriu esse estágio probatório. Exatamente. Conselheiros eleitos, um para cada nível da carreira. Nós temos 5 níveis na carreira de Procurador do Estado de São Paulo: 1, 2, 3, 4, 5, e um para cada área. Quais são as áreas? Consultoria Geral, Contencioso Tributário Fiscal e Contencioso Geral. Então são 8 eleitos e 6 natos, beleza? Vamos lá. Seguindo aqui, rapidão, que tá nervoso hoje. Corregedoria Geral vai ser constituída por um procurador do Estado, corregedor geral, o seu corregedor geral adjunto e os procuradores do Estado, corregedores auxiliares. Quem é o corregedor geral? O corregedor geral é aquele cara que vai chefiar, vai estar aí no comando da Corregedoria Geral. Ele será eleito, nomeado pelo governador, para um mandato de 2 anos após eleição no Conselho por meio de uma lista tríplice, ou seja, os membros do Conselho indicarão 3 nomes, e aí esses 3 nomes vão para o governador, que vai escolher um dentre eles. Por que é importante essa eleição por meio de lista tríplice do governador? Por que não é o procurador-geral que indica o corregedor-geral? Simplesmente porque a corregedoria-geral ela é um órgão que deve ter autonomia. Para quê? Para que ela não seja utilizada como forma de perseguição na carreira, ou seja, Felipe é um cara chato, Felipe é um cara que não é legal, não deu bom dia para o procurador-geral. O procurador-geral pega e fala: quero que puna o Felipe. PGE não tem mandato, PGE é simplesmente indicação. Só quem tem mandato desses natos aqui é o corregedor. Justamente por isso, para que ele tenha autonomia. Então, ele não pode chegar para o corregedor-geral e mandar o corregedor-geral Não, o conselho não. O corregedor-geral é livre nomeação e exoneração. O governador vai lá e escolhe qualquer um da carreira confirmada. O único aqui que é indicado pelo conselho é o corregedor-geral. E aí, esse cara ele tem que ter autonomia para dizer: não, o procurador-geral, não vou punir o Felipe não. O Felipe não fez nada, ele não deu bom dia para você. Ele é um ser humano mal educado, mas ele não é um cara que mereça punição, porque ele não descumpriu os deveres de função dele. E aí o cara tem que ter moral para falar isso. E quem é que vai dar moral para ele falar isso? O mandato dele. Porque aí ele só vai poder ser destituído do mandato dele se houver aí uma proposta do procurador-geral para o conselho, que terá que ser aprovada por 2/3 dos membros. Aí sim, aprovada a proposta, vai para o governador-geral para a destituição. Mas um parêntese é que essa proposta tem que estar embasada em alguma coisa. Qual é alguma coisa na qual ela vai se embasar? O abuso de poder, a conduta incompatível ou uma grave
omissão, ou seja, sempre tem que ter um fundamento de interesse público, mas aqui nesse caso da lei está mais explícito ainda para ninguém reclamar depois. Um parênteses, também é que ela é um órgão orientador e fiscalizador, ou seja, a corregedoria também é importante que ela vá no seu setor para saber se você está com muito volume de trabalho, para saber se está organizado, para saber se as coisas estão funcionando, ou seja, ela vai lá orientar, ela vai lá, as correções, nós temos correções ordinárias e extraordinárias, ou seja, o cara vai lá e marca com o meu chefe, olha fulano, semana que vem a gente vai visitá-los para a gente saber como é que estão as coisas. O cara não vai lá, não é só para saber se o pessoal está fazendo coisa errada, não. Ele vai lá para saber se os colegas estão bem, para saber se está tudo... Ageu Gaúcho, tudo bom? Ele vai lá para saber se está tudo sendo feito corretamente e aí ele faz um relatóriozinho e leva. Então, ou seja, não é só vigiar e punir, é órgão orientador e fiscalizador. Conselho, o outro órgão superior, lembra dos órgãos superiores? Conselho é mais um. Conselho, como eu disse, é um órgão superior da carreira e será composto por seus conselheiros. Todos eles terão direito a voto. E as principais atribuições dele aí, dentre outras, é elaborar a lista tríplice, como eu disse, né, que vai ser encaminhada ao governador com o nome do corregedor-geral, referendar a escolha do procurador-geral, do procurador-chefe do Centro de Estudos e dos membros do Conselho Curador da escola da PGE. Para quem não sabe, a PGE São Paulo tem uma escola maravilhosa, Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Fiz uma pós-graduação lá, tem cursos muito bons, você pode ir lá se especializar, você pode dar aula lá depois também. E aí tem um conselho curador dela, justamente para ter essa parte pedagógica, essa parte técnica, né, para que não fique... para que realmente seja feito um trabalho de curadoria, o que a gente vai tratar, qual é o tema em voga, o que a gente vai resolver aqui dentro da nossa didática, dentro do nosso plano, projeto que a gente tem. Outra atribuição importante do Conselho é decidir sobre a confirmação na carreira de procurador do Estado, ou seja, quando você terminar seu estágio probatório, haverá um procedimento do seu chefe para a corregedoria, um relatório, e aí o Conselho vai dizer... Pode ser confirmado? Não pode ser confirmado. Então ele vai decidir aí, ele vai dizer se você deve continuar na carreira ou não. Lembrando aí que confirmado na carreira é aquele que cumpriu o estágio probatório. Outra atribuição importante do Conselho, opinar na aplicação de penalidade disciplinar a procurador do Estado, bem como recursos correspondentes. Então vocês sabem que quando a gente, procurador do Estado, a gente comete alguma falha, a gente pode ser processado e julgado. Esse julgamento vai passar pelo Conselho, vai opinar. Veja o verbo. A lei não possui palavras inúteis. Cada palavra é um signo. Esse signo tem um significado, um significante e significação. Então, opinar não é vinculante. Veja que o verbo utilizado aqui não foi decidir, foi opinar. Ou seja, ele pode muito bem dizer: não, o Felipe não merece ser punido nesse caso. Mas aí o meu superior vai e fala: vai ser punido sim. Obrigado pela opinião. Então é só opinião, é não vinculante. Pessoal, esse foi um voo de águia aí sobre o Estatuto dos Servidores. Nosso tempo de live está encerrando aqui. Eu me comprometo aí para vocês a continuar tirando as dúvidas, a participar. Vocês têm alguma coisa mais que vocês queiram perguntar sobre a carreira, sobre o dia a dia da Procuradoria-Geral, sobre o concurso que está em... Olha aí, dia 3 nós temos aí 17 dias para o concurso, 16 dias para o nosso aulão. Eu estou muito confiante aí na preparação de vocês, eu estou tendo contato com pessoas maravilhosas, vocês estão muito bem. Vocês estarem aqui agora perdendo o tempo de vocês com a minha presença, que é um projeto que eu tento fazer um trabalho de qualidade gratuito com vocês, porque é uma coisa que me dá prazer, vocês não sabem como está sendo prazeroso para mim trabalhar com vocês. Então, sigam em frente, vocês estão de parabéns. Curso para AGU? Provavelmente sim, não sei. E quais artigos importantes da Constituição? Liz, me manda no direct, porque agora de cabeça eu não vou saber te dizer de forma satisfatória, né? Então, eu vou pegar, vocês estão perguntando, vou fazer um post sobre artigos que eu indico da Lei Orgânica e do Estatuto, beleza? E Constituição. E agradeço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Brincadeiras à parte aí, brincadeiras à parte, temos aqui o nosso trabalho, que a gente acredita, espero que vocês tenham gostado. E o livro está muito bom, o livro de legislação esquematizada. Realmente é um livro que eu tenho orgulho de ter participado, porque realmente eu me sinto naquela frase:
sentado no ombro de gigantes, porque só tem gigante participando desse livro e esse pequeno gafanhoto aqui simplesmente tem muito orgulho de participar. Valeu, pessoal, tamo junto, terça-feira dia 8, live com o professor Diego. Aí vai ser Direito Empresarial Público aí para